Fala galera, olha só, hoje quem tá na minha mira é o escritor, poeta, filósofo, blogueiro Marlon de Albuquerque, que tá lançando o seu primeiro livro aqui, ó, sua primeira obra, O Gosto do Sexo Sem Rosto. É um livro que tá fazendo muito sucesso, né, com tema erótico. Ele vai contar tudo pra gente sobre essa sua primeira obra, sobre a sua vida pessoal e profissional também. Tudo bem, Marlon? Tudo bem, Alex, e você? Tô ótimo, pronto pra pegar fogo aqui na entrevista, né? Vamos para a primeira pergunta? Sim, fica à vontade. Olha aí, para concluir o seu livro, você conversou, como foi que você achou o Diego? O Diego, para quem não sabe, no livro O Gosto do Sexo Sem Rosto, ele é um garoto de programa que vem da Bahia e por necessidades ele passa a se prostituir e ganhar a vida posteriormente, né? Então, como foi que você achou o Diego, assim? Quanto tempo levou para você concluir o seu livro? Bom, pergunta mais fácil, né? Quanto tempo levou para concluir o livro? Foram 3 anos mais ou menos, né? Talvez um pouquinho mais. E o Diego foi o seguinte, eu estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre indústria do sexo, prostituição e tal, e essa coisa do erótico num todo, e aí eu encontrei um rapaz, e ele me contou uma história de vida e tal, então o livro que no primeiro momento seria documental, eu acabei transformando num romance, e colocando ele como, ao invés de colocá-lo como um dos elementos do livro, eu coloquei como elemento central, né, como protagonista do livro. Personagem principal, né? Personagem principal, exatamente. Você também gosta de poesia, né? Sim, sim. sim. O personagem Diego também. Vocês têm algo em comum a mais? E por que você escolheu seu primeiro livro? Por que foi logo de cara com tema erótico, não de poesia? Então, é muito difícil vender poesia, né? Bem mais difícil no Brasil ainda. Então, assim, então você lança um livro de poesia, além da dificuldade de ter uma editora que se interesse, que queira publicar, tem uma segunda dificuldade, que é a dificuldade de vender o livro de poesia, né? Então as pessoas, elas muitas vezes não têm paciência de ler poesia, de conhecer poesia. Então eu tenho inúmeras poesias escritas, desde criança e tal, mas publicar isso do ponto de vista comercial não é interessante para a maioria das editoras, uma vez que eu sou um autor estreante, né? Então, no primeiro momento, eu pensei em lançar uma coisa que fosse impactante, né? Uma coisa que despertasse curiosidade das pessoas, né? Que revelasse um mundo que as pessoas de repente não conhecessem ainda. Então, eu acabei entrando nessa questão da sexualidade, da prostituição, da indústria do sexo e falando de garotos de programa também. Porque... Muito interessante, eu também vi lá, acessei seu blog, sei que você é blogueiro. Legal. E eu fiquei com uma dúvida, por que você escolheu para o seu blog o nome Barulho do Vento? Na verdade, eu nunca fizeram essa pergunta. Na verdade, Eu achei interessante, assim, né? Quando a gente vai montar um blog, eles dão a opção lá de você colocar o nome do blog lá, né? Então eu coloquei várias opções de nomes que eu achava interessante e já tinha blog, né, com aqueles nomes ou por alguma razão não era disponível, né? Então eu fui fazendo um teste lá, colocando nomes, e aí num determinado momento veio essa ideia de Barulho do Vento e eu acabei colocando e aí o Blogspot aceitou e eu falei, não, vai ser isso mesmo, né? Legal. Olha aqui, no livro também você cita a parada gay, uma crítica, assim, do personagem Diego, a visão dele sobre a parada. E a sua? Qual que é a sua visão sobre a parada gay? Então, na verdade, a gente vai mudando com o tempo, né? O que eu escrevi no livro, de certa forma, eu concordo, né? Existe uma como é que eu posso dizer, uma desconexão ali naquele movimento, né? Porque as pessoas, elas estão em busca de elas estão lutando por um objetivo, é uma militância, elas estão em busca de liberdade, de respeito, de dignidade, e muitas vezes, muitas das pessoas que estão ali, elas não oferecem isso para a sociedade, né? Então eu acho que tem essa segregação no universo LGBT, ela é presente mesmo, não dá para fingir que ela não existe, ela existe mesmo, né? Mas em contrapartida, eu acho que também essa liberdade, de certa forma, ela é necessária, assim, né? Eu acho que as pessoas, elas não são obrigadas a nada, assim, o homossexual não é obrigado a nada. Então, as pessoas, elas vão à parada, elas lotam a parada e tal, e eu acho que cada pessoa, ela faz a sua militância da forma que ela quer, né? Tem gente que vai na parada e escreve num papel lá, paz e amor, e a militância dela é aquilo. Tem gente que vai e escreve no próprio corpo alguma frase de pacto, tem gente que vai
e discursa, tem gente que vai só para transar, tem gente que vai só para beijar na boca, tem gente que vai para usar droga, enfim. Mas a gente vive numa democracia, né? Então a parada gay é um espaço de diversidade, né? Então se é um espaço de diversidade, onde o tema central é a promoção da diversidade, eu acho que deve ou deveria estar aberto a todo tipo de diversidade, né? É complicado, né? A nossa diversidade. No livro também, O Gosto do Sexo Sem Rosto, de Marlon Albuquerque, o personagem Diego, ele por vários momentos ele demonstra não ter fé em Deus, ele é ateu, ou se torna ateu depois de um tempo, por não acreditar em Deus. Eu acho que ele se torna, eu acho que ele vai desenvolvendo essa descrença, né? Essa não crença, porque as coisas vão acontecendo, né? E chega um determinado momento que ele se envolve emocionalmente, afetivamente com o cliente. Então, assim, chega um momento que a única coisa que ele quer é que essa relação dê certo, é que essa relação funcione, né? E partindo do momento que ela não dá sinais de que pode vir a não funcionar, eu acho que ele fica meio descrente, né? Incesto. O Diego ele faz sexo no livro, é contado, é relatado que ele faz sexo com 2 irmãos gêmeos idênticos. Qual é a sua posição sobre o incesto? Eu acho que assim, ó, a grande... Polêmica, hein, gente? A parte mais legal do livro, eu acho que a parte mais interessante de pesquisar sobre prostituição é justamente isso mesmo. É mostrar esses bastidores, assim, né? Esses escombros, né? Então tem pessoas que acabam fazendo sexo com o irmão, com, sei lá, com o pai, com o amigo, com uma série de pessoas. E eu mostrei isso. O personagem Michel, ele cita, né, que ele já fez sexo com o próprio pai, sem saber que era o pai, né, porque estava no dark room de uma balada, né, então após ele sair do dark room, ele descobriu que era o pai dele, olhou na cara da pessoa, era o pai dele ali, né, é chocante. Mas se fosse com você, assim, qual seria a sua posição? Se isso acontecesse com você? Nossa, que é chocante. Olha, eu acho, essa situação que eu descrevo no livro, eu acho que é uma das mais desconfortáveis, assim, né, até mesmo para escrever isso é desconfortável, né? Porque você se vê numa situação de um ambiente escuro, no qual você está fazendo sexo com várias pessoas, e aí de repente você para ali para se dedicar sexualmente a uma só pessoa, né? E a relação sexual ela se dá, e aí depois quando você leva a pessoa para um lugar mais claro, você descobre que é um membro da sua família, nesse caso o pai, né? Então, é uma situação bem delicada, realmente aconteceu mesmo, né? Tudo que tem no livro aconteceu, eu gosto de ressaltar isso, né? Porque me perguntam muito isso, se o livro é de ficção ou não. Sim, é o diário de um garoto de programa, né? Então é uma coisa que eu precisei de muita delicadeza, assim, para escrever, sem também colocar a minha posição pessoal, né? Porque se você perguntar para mim hoje o que é que eu acho em relação a isso, eu sinceramente eu não tenho muito o que dizer, assim, sabe? Porque eu acho uma situação muito chocante, muito perturbadora. E por que a bissexualidade é o sexo do futuro? Na verdade, assim, isso Freud já dizia, né? Freud, o pai da psicologia, ele dizia que todo ser humano é bissexual. Ou seja, diante de certas situações, você acaba descobrindo e dando vazão para essa sua fantasia, que na verdade é inerente de todo ser humano. Todo ser humano pode sentir prazer com homem ou com mulher. Eu não sei se concordo plenamente com ele ou não, mas eu acho que faz um certo sentido, né? Eu acho que no futuro, sabe, talvez daqui a 30 anos, ou 40, ou 50, não sei ao certo, mas eu acho que vai acontecer mais ou menos assim, sabe? Eu acho que já está mais ou menos acontecendo assim. Né? A gente vê hoje em dia, né? No tempo de Freud, ele já imaginava hoje como está a bissexualidade, e hoje, futuramente, já imaginam que a gente não terá mais sexo. Você já tentou na cama algum ato que o Diego realizou no livro? Você já tentei? Já. Deu certo? Deu certo. Gente, já não entramos em detalhes, né? Por você ficar sabendo no livro, né? Fica aí na sua cabeça. Tem mais uma pergunta aqui.
Isso aqui eu comentei com uma pessoa que eu estava lendo o livro e ela pediu para mim fazer essa pergunta. Ela vai se reconhecer quando o vídeo estiver no ar. O que você tem em comum com o Diego? Então, o livro, ele me pergunta muito assim, né, sobre basicamente isso que você perguntou, talvez em outras palavras. Mas assim, o escritor é meio que inevitável, ele acaba se denunciando no livro, né? Por mais que a história não seja dele, ou que ele não tenha vivido aquilo, mas assim, ele acaba se denunciando no livro. Então ele acaba colocando ideologia que são dele, ele acaba colocando ponto de vista que é dele, talvez não dos personagens, ele acaba citando lugares que de repente ele foi, e não os personagens, mas que ele acha legal, ou que ele não acha legal. Então é quase impossível você escrever um livro, ainda que você conte a história de outras pessoas, e você não se denunciar no livro, você não colocar a sua marca ali, não colocar as suas coisas, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo que me conhece há muitos anos, e aí quando ele leu o livro, ele me disse: Marlon, mesmo que eu não soubesse que foi você que escreveu esse livro, mesmo que não tivesse seu nome na capa, e alguém me desse o livro para ler, eu saberia que foi você que escreveu, né? Porque ele me conhece muito e, assim, através do texto, da escrita, da forma de escrever e tal, ele disse que perceberia que aquilo foi escrito por mim, né? Então eu acho que é meio inevitável que o escritor... É uma característica, né, que ele reconheceu em você. Exatamente, Você já saiu com garotos de programa? Achei até que podia ser essa pergunta bomba, mas não, acho que pergunta bomba tá por vir ainda. Já saiu? Não, mas não tenho absolutamente nada contra. Eu acho que acho super natural, acho que as pessoas elas têm que viver o desejo delas da forma que convém, acho natural isso. Agora essa pergunta aqui é muito interessante. Já pensou em fazer o livro se tornar um filme? A Bruna Surfistinha lançou um livro, depois virou filme, né? Então, geralmente aí tá virando... é quase comum, né? Teve 50 tons também. Isso aqui é 50... Gente, isso aqui é 50 tons de cinza brasileiro. Eu recomendo pra vocês O Gosto do Sexo Sem Rosto. Muito bom. Já pensou fazer virar um filme, um livro? Então, o livro não foi feito pensado para ser filme, né? Foi pensado para ser livro mesmo. Mas muitas pessoas me perguntam isso, leitores perguntam isso, então eu acho que alguns leitores até gostariam de ver o livro se transformar em filme, de ver a cara desses personagens, né, os gestos, enfim, a forma como eles são. Mas eu estou começando agora, esse é o meu primeiro livro, né, eu pretendo ano que vem lançar um outro livro e tal, não mais sobre esse tema, mas sobre outro tema. E então eu prefiro agora pensar mais no livro, assim, sabe? Entendi. Uma curiosidade surgiu aqui agora. O Eduardo, que é o dono da casa de prostituição, né, que o Diego trabalha, ele chegou a ler o livro? Olha, até quando eu tive contato com ele, não, né? Mas eu não sei agora, porque o livro se popularizou bastante, assim, né? Desde o ano passado até aqui. Se tornou muito popular, inclusive profissionais do sexo leem o livro, garotos de programa leem o livro para de repente, sei lá, entender um pouco como funcionam as coisas. Então, eu falo sobre a casa de prostituição que existe em Santana, né? Eu acredito que a única casa de prostituição masculina que existe em Santana deve ser essa, então talvez por alguma razão ele tinha ficado sabendo, tinha lido o livro, mas eu não consigo te falar agora exatamente se sim ou não, né? Preparado para a pergunta bomba? Sim. Vamos lá então? Deixa eu ver como que foi o desempenho da produção. Acho que a produção aí... Ultimamente a produção tá de parabéns, né, gente? Mas, Marlon, alguma vez você já se viu obrigado, ou até pensou em seguir o mesmo caminho do Diego, se tornar um garoto de programa? Eu acho que não, né? Então eu acho que é bem desafiador, assim, eu olho a prostituição hoje, depois da pesquisa que eu fiz, como uma coisa para guerreiro mesmo. Literalmente. Mas agora, o Marlon já respondeu aqui a pergunta bomba, né? Você saiu muito bem até. Fala pra gente, pra quem está assistindo também, como é que a gente faz para adquirir o seu livro? Então, meu livro está em qualquer livraria, né? Nas melhores, nas principais, ainda que não tenha no exato momento na livraria, mas consegue-se por encomenda na Saraiva,
Livraria da Vila, Livraria Cultura. Tem no meu blog também, no meu blog normalmente ele sempre está em um valor menor do que o normal nas livrarias. Então meu blog é barulhodovento.blogspot.com.br. Então se por acaso não encontrar nas livrarias, né, é possível e é fácil encontrar no meu blog.